A TV Porto Feliz está com a Ticiele de Camargo, que é escritora do livro, como vocês podem ver aqui, Vontade de Escrever Poesias e Cordéis. Ticiele, você está de volta a Porto Feliz aqui, né, depois de estar 8 anos, né, morando em Londres. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse livro seu, né, que logo mais, né, daqui a poucos dias, você vai estar expondo ele na Bienal, né, do Rio de Janeiro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o livro com a gente. Então, Vontade de Escrever é um livro que eu comecei a compor ele quando eu tinha 11 a 12 anos. Eu comecei a demonstrar um grande interesse na escrita e a minha mãe viu isso e começou a me encorajar bastante a continuar escrevendo. E em todos esses cordéis e poesias que eu trabalho, trabalho através da leitura com a criançada, eu procuro trazer os valores morais que hoje estão em desfalque na nossa sociedade, como a honestidade, como a gratidão, como valorizar as amizades, respeito aos pais, respeitar a Deus, a crer, acreditar nos sonhos, a correr atrás e nunca desistir. Então, desde os 12, 11 anos, eu via, por também ser uma aluna de escola tanto pública quanto particular, eu via bastante, já desde então, o desfalque de respeito dentro da sala de aula com o professor, com brincando na rua, quando eu jogava bola na rua de casa, eu via que, infelizmente, algumas das pessoas com quem eu compartilhava a minha infância, às vezes não tinham um bom comportamento com os pais, ou até mesmo na escola, que a má resposta ao professor, o desinteresse em estudar, em escrever. E eu comecei a refletir nisso, assim. E eu acho que, através desse livro, vai ser uma forma muito importante e cativante de estar trazendo à memória da criança Coincidentemente. Não, é consciência. Não, trazendo à criança a consciência dela, o respeito que eles têm que ter, né? Tanto aos educadores, quanto às pessoas, quanto a um varredor de rua. O respeito ele tem que ser implantado na fundação de cada criança. Mas eu abordo isso de uma forma legal no livro e simples. Tem vários personagens, e inclusive um deles é um menino aventureiro que ele era órfão e ele aparece na história sem nenhuma fundação alguma. E ele não tinha, como ele é órfão, ele não tinha pais, ele não teve uma fundação, ele não sabia o que era gratidão, ele não sabia o que era favor, ele não sabia o que era ser recebido com carinho dentro de um lar. E ele viaja ao mundo no seu barquinho e, conforme ele vai passando em ilhas diferentes, ele vai encontrando pessoas com que o tratam com amor, com sinceridade. E, através dessa vida dele, de aventura, ele descobre que os valores da vida estão expostos para a gente. Basta a gente querer aprender e tomar isso para cada um de nós como mais que um benefício, uma dádiva, algo que a gente venha valorizar bastante. Então, na verdade, assim, o livro, embora seja dito como uma literatura infantil, mas ele também serve como exemplo para que pais, para que mães também, né, tirem essas lições para a vida mesmo e para a criação de seus filhos. Sim, sim, exatamente. Assim, há pouco tempo eu fui entrevistada por um site que também promove a divulgação de outros autores no Brasil. E uma das perguntas que eles me fizeram foi exatamente parecida. Por que escrever enfatizando os valores morais? Por quê? Porque, como eu disse, eu não estou aqui para criticar outros autores que fazem ficção, ou drama, ou romance. Pelo contrário, a arte de escrever é uma arte, é um dom dado por Deus à pessoa, entendeu? Mas o fato de você escrever e abordar os valores morais é uma leitura diferente. A criança, ela lê, ela tem o entretenimento que ela precisa, ela tem a alegria, ela recebe aquela diversão, mas, ao mesmo tempo, abre os olhos dela de que tem um significado forte atrás das palavras, tem um ensinamento para ser levado para fora da sala de aula, para, depois de estar compartilhando o livro com alguém, tem algo a trazer consigo mesmo, né?
Porém, tem, como eu disse antes, tem que é uma forma de pensamento, é uma atitude que tem que ser iniciada dentro do próprio lar de cada um, dentro dos lares, com os pais, a educarem os filhos da forma que tem que ser, né? Porque o que a gente encontra, principalmente no Brasil, é essa falta de honestidade, de respeito, essa corrupção, que eu não diria ser uma culpa somente política, mas sim porque é algo que, infelizmente, abrangeu tanto que começa a furar a fila na escola, começa a roubar uma caneta, começa a mentir, começa com pequenas coisas e cresce, né? Infelizmente cresce. Então, assim, é algo que venha tá enfatizando bastante o quanto isso é importante na vida de cada criança, porque a criança ela cresce e os pais são o reflexo que ela precisa ter. E ninguém melhor que os pais para estarem enfatizando isso. E os educadores também dentro de sala de aula para estarem cooperando com a educação que os pais já, né, introduziram. Na verdade, então, o seu livro, ele traz assim uma exposição da realidade e, ao mesmo tempo, assim, uma amostra de que, apesar de todas as falhas, de todas, né, as consequências que a sociedade tem trazido, né, ao longo do tempo, ainda há chance para todos nós. Sim, com certeza, há chance. Afinal de contas, nós somos seres humanos, né? Porém, nós somos seres transformáveis. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a literatura, ou Vontade de Escrever, é um livro que ele pode estar abordando, ele pode estar trazendo à tona esses valores, e as crianças elas podem estar mudando através disso. Não só através do meu livro, mas através de muitos educadores, da forma que eles pensam e tentam trabalhar em sala de aula hoje em dia. Porque é algo que a gente encontra na sociedade. Existem outras pessoas que têm essa conscientização. Eles têm essa mentalidade de que a gente precisa de uma reforma na educação, a gente precisa muito disso. E o estudo ele tem que ser valorizado. Então, através da leitura, do Vontade de Escrever, e do apoio também dos mentores, dos pais, dos educadores, é que vai estar dando esse realce, abrindo os olhos das crianças para que elas venham mudar, né? Porque todos nós, como eu falei, somos seres humanos e nós podemos errar. Talvez a gente possa mentir hoje, talvez amanhã não mentimos mais, podemos roubar uma caneta hoje, talvez amanhã mais. Há uma segunda chance para todo mundo. Todos nós erramos, é impossível ser perfeito, né? E eu acredito sim que o Brasil possa mudar. Eu não vejo só a população, né, os menores. Eu vejo que o Brasil ele tem muito a dar. O Brasil ele tem uma boa fundação em si. Porém, por conta da corrupção que foi tão bem infiltrada, infelizmente, a gente passa pelo que estamos passando hoje, né? Mas há chance sim da gente mudar, há chance sim através da leitura, através do estudo, obviamente. Como disse o grande escritor Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Então, ou seja, um vai complementar o outro, né? Que é um homem sem uma educação, que é o menino aventureiro do meu livro, o personagem, sem gratidão, sem ele ser apresentado aos valores morais, né? E isso ele vai encontrar através do quê? A vida é um próprio estudo, né? Então, está tudo aí à tona para a gente aprender. E eu queria que você comentasse um pouco, Tiseli, sobre esse convite de você estar participando da Feira do Rio, né? Que começa dia 4, né? E vai até o dia 7, é isso mesmo? Isso, eu vou estar presente. Na verdade, o Rio, a feira começa dia 3 e vai até o dia 13. E eu vou estar presente no dia 4 e no dia 7, das 11 da manhã à 1 da tarde. E quando eu fechei o negócio com essa editora, eu vi que eles poderiam me trazer, eu vi que eu poderia abranger esse meu projeto de leitura. Não somente levar para as outras livrarias ao redor, mas também abrir portas maiores. Então, assim, eu vi que eles têm uma estratégia, eles têm uma visão de fazer com que cada um dos seus autores cresçam na vida. E nada melhor do que ter uma porta aberta dessa, a Bienal do Livro, que acontece em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Esse ano eu vou estar no Rio de Janeiro. E é com muita alegria que eu vou estar indo. Vai ser o meu primeiro contato com o público como autora, e eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Qual é a editora que está publicando o seu livro? A editora é O Print.
fica em São Paulo. E como surgiu a proposta? Você encaminhou para eles o seu livro, eles gostaram? Como foi esse processo? Eu encaminhei a eles, eu fiz o contato. Primeiro eu pesquisei muito sobre editoras e a princípio eu queria algo mais próximo daqui da cidade, Porto Feliz, porém eu não consegui encontrar muita certeza de que realmente tinha um bom trabalho, que faria um bom trabalho, que seria seguro. Então eu achei em São Paulo, eu achei várias, aí eu entrei em contato e desde então, quando eu comecei a trocar e-mails com essa editora, a Print, eles demonstraram já um carinho, assim, já um interesse, porque é algo que me chama muito a atenção, assim, na vida, é ver como as pessoas te tratam. E porque eu procuro tratar todo mundo da forma que eu acho correta de ser tratado, que é com respeito, que é você sempre demonstrar, trazer um sorriso no rosto. Eu acho que não tem nada melhor do que fazer o dia de alguém. Às vezes essa pessoa está tão triste, está passando por tantos problemas, e às vezes a gente passa despercebido e não dá nenhum sorriso, né? E eu acho que isso me chamou muito a atenção dessa editora, porque eles demonstraram um carinho, eles se preocuparam em estarem lendo tudo, em estarem me ajudando com a edição, propondo diferentes capas, ajudando com um projeto de ilustração. Eu vi um carinho da parte deles, também profissionalismo, competência, e eu acho que isso tudo me atraiu e fez com que eu realmente fosse determinada a fechar com eles. Que, aliás, a capa do seu livro é uma miscelânea de coisas, né? Exatamente. Eu procurei enfatizar bastante cada um dos detalhes de cada poesia ou cordel. Tem a bandeira da Espanha, porque um dos objetivos do meu livro é trazer a criança o acesso à língua estrangeira, o idioma estrangeiro. E existem algumas linhas no meu livro que são em espanhol, e eu acho que é muito legal para a criança estar tendo acesso. Eu sei que hoje em dia muitas crianças já sabem o que é uma palavrinha ou outra, mas nada melhor do que pegar um livro e você ver ali de novo e estar trazendo a memória e trazendo a conscientização. Também tem um circo que fala sobre a história de que um dia saiu um personagem e uma gaivota, ela voou e ela foi a um circo e ela encontrou um palhaço e outras coisas aconteceram. E também tem o avião, porque eu viajei do Brasil e tem o mapa do Brasil e tem o mundo como foco, de que eu saí de Porto Feliz, eu fui para o exterior para buscar, fui correr atrás de um sonho, eu consegui, então eu quis trazer isso também ali. Tem o foguete, que fala do cachorro de rua que queria ir à lua, que é muito interessante também. Tem o barquinho do menininho que é aventureiro, tem o cachorro, que é do cachorro de rua, e tem um violãozinho, porque eu toco violão, e também porque fala do passarinho leal, que ele queria aprender instrumentos, ele queria ter acesso à música, mas ele não tinha vontade, ele mesmo. Ele achava que ele não conseguia cantar, ele achava que ele não conseguia aprender nada na vida. E daí outros amigos, um esquilo, um grilo, vieram com violão, outro veio com pandeiro, e daí trouxe tudo aquilo para ele, e ele viu, ele foi apresentado aquilo, e ele falou, eu também quero tentar. Aí ele tenta e ele gosta. E já puxando, né, toda essa parte que você falou sobre viajar, né? Você esteve 8 anos morando em Londres, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, não sobre a sua passagem, que inclusive quando a gente estava, né, em conversa com a Ticiele para marcar essa entrevista, a gente aproveitou, né, Ticiele, para fazer algumas perguntas para ela, que daqui a pouco vocês vão conferir aí. Mas eu queria que você falasse exatamente disso, né? Dessas diferenças mesmo, né? Porque a gente tem, como você citou, algumas coisas do Brasil e tal, como é estar num país que aqui, pelo menos a visão que a gente tem do Brasil, é um país muito rígido com muitas coisas, né? Porque Inglaterra, né? Então aquela coisa deles, tradição, né? Então, queria que você contasse um pouco sobre essas diferenças culturais mesmo. Existem muitas diferenças culturais, né? Assim, lados positivos, lados negativos, né? Como eu disse no vídeo. E eu acho que
independentemente do país que a gente viaje, a gente tenha como objetivo ficar ali por um tempo, tá estudando a língua, tá conhecendo mais a cultura, sempre vai ser um obstáculo, sempre vai ser algo que a gente vai ter que estar sempre lutando todos os dias. Por quê? Porque é uma cultura que cresceu com outra visão. É uma cultura que tudo é, como você disse, tudo é muito rígido, tudo é muito pontual. Então, assim, para o brasileiro, eu vejo como algo muito interessante, porque o que falta aqui, a gente encontra lá. E é engraçado que, quando você está lá, a visão que a gente tem do Brasil, você fica indignado porque o Brasil é um país 300 vezes maior do que a Inglaterra e a Grã-Bretanha, mas, como eu disse, falta muito daqui a ser, eu não digo a ser investido, mas trabalhado, né? E isso a gente encontra lá. Então, assim, tem os lados positivos, tem os lados negativos. O negativo, eu diria que é a saudade que a gente fica da família, que é a alegria que a gente não encontra, aquele aconchego que a gente encontra no povo brasileiro, sabe? E tem os lados positivos, que é você, ainda mais em Londres, você está tendo a oportunidade de estar ali e ver coisas que foram construídas há muito tempo atrás, visitar museus de graça e ter acesso a exibições maravilhosas, teatros que sempre tem, todos os dias, muitos, né, disponíveis, por um preço razoável. Eu acho que a Inglaterra em si é um país que tem uma moeda muito forte, e o que é muito bom para quem está lá, porque tudo é muito acessível. Então, inclusive, algo que me chamou muito a atenção foi o fato de que lá todo mundo pode se vestir conforme os parâmetros de uma pessoa que é muito rica. Por quê? Porque você trabalha, o dinheiro é forte, a moeda é forte, você ganha bem. O que o rico tem, você pode comprar. Não existe essa diferença social que existe aqui, que o rico, ele só anda com o rico, ele só usa tal marca. Lá não, lá todo mundo é igual. Eu não vejo uma discriminação lá, assim. Eu diria discriminação porque a gente sabe que o Brasil ele tem certas barreiras conforme as classes sociais, né? E, infelizmente, também é devido à segurança que está em desfalque. A gente fica, às vezes, com medo de entrar numa rodinha de amigos que não venham demonstrar uma segurança, né? Pelo fato de que a gente, às vezes, tem outros pensamentos, outras formas de pensar sobre a vida das pessoas, né? O que é errado, com certeza é errado, mas, infelizmente, a gente cresceu no Brasil, é algo que a gente se adaptou e aceitou, né? Mas que, com certeza, vale a pena estar no exterior e ter essa oportunidade de você saber o que é andar no meio de pessoas que são no meio de uma sociedade que é totalmente nivelada, sabe? Obviamente, existem milionários, obviamente, bilionários que têm a vida deles a par dessa sociedade, mas o mais intrigante é que a maioria tem acesso ao que todo mundo tem. E isso é o que conta muito, assim. Outro aspecto positivo também é a comida, que eu acho que, por ser capital, e uma capital que tem muita influência internacional de muitos países, é que você pode comer qual tipo de comida você quiser. Culinária italiana, asiática, tailandesa, japonesa, africana de outra parte da África, brasileira, espanhola, enfim, muitas. E negativas também seria pelo fato de que Londres chove muito, né? Hoje eu digo negativa porque a chuva em si, ela deixa a gente, tá chovendo de novo, que preguiça de sair de casa, mas eu já acostumei que em Londres a maioria dos dias está chovendo e tá nublado, então é assim que a gente tem que levar a vida lá, né? Mas vale a pena, vale muito a pena. Eu acho que o que vale mais a pena é o acesso à cultura que a gente tem mesmo, que nem eu falei, bibliotecas, museus, universidades, escolas, a forma que os pequenos lá já começam desde pequeno a serem
introduzidos à leitura é algo assim que, se o Brasil pudesse se apossar, seria de tremenda assim mudança, sabe? É muito assim valorizado a leitura desde pequena, colocar os livros para a criança ler, deixar do lado da cama, sabe? Tirar assim o aparelho eletrônico, deixar longe disso, porque a leitura é importante, os estudos é importante. Obviamente vão ter, né? Sempre tem vírgula, sempre tem um ou outro que sai fora daquilo, que por conta da tecnologia também aparentemente fica difícil, né? E a gente sabe que é difícil de ficar longe do celular, porque no celular a gente encontra tudo, mas é uma cultura que dá muito valor à leitura, dá muito valor à educação. E com certeza a educação só abre portas. E esses fatores foram os que mais influenciaram você a escolher Londres? Sim, foram sim. E também pelo fato de que quando eu saí daqui do Brasil, eu queria aprimorar o meu inglês, né? E eu escolhi Londres por terem contatos já que são de Porto Feliz, que moram lá, que inclusive foram pessoas maravilhosas na minha vida e ainda são, e que me ajudaram muito, me deram muito suporte, e eu fui com essa intenção de estar mesmo aprimorando o inglês, e graças a Deus eu consegui por conta de ser esforçada, de querer mesmo, de ir atrás desse objetivo. Eu acho que a gente ter objetivo e ser determinado é algo que muda muito assim, a perspectiva de muitos na vida, porque tem muitos brasileiros que estão em Londres, mas o foco não é o estudo, o foco é outro, assim. O que é entendível, né? Cada um tem as suas escolhas, né? Somos livres, mas graças a Deus eu consegui alcançar o meu. E no caso você foi com 18 anos, é isso? Fui com 17 anos. Fui com 17 anos e eu falei para minha mãe que eu não queria fazer a universidade aqui, falei, eu não quero mais ficar no Brasil, eu quero ir para o exterior, eu só me vejo no exterior. E eu estava estudando alemão e inglês já há pouco tempo, e a minha mãe ela é educadora, a maior parte da minha família, dos familiares são também, então o apoio que eu tive foi muito grande para que isso acontecesse, principalmente lá da minha mãe e da minha irmã, que é professora de inglês também, assim como a minha mãe. Então, quando eu falei, é algo que é como se o meu sonho fosse o sonho delas há muito tempo e eu conseguisse realizar por elas, né? E isso é muito gratificante, porque é algo que é algo que é precioso, né? É uma cultura, é precioso você ir por conta dos estudos. É precioso você ir porque o estudo abre portas. Você sabe que hoje você pode estar trabalhando, como aconteceu comigo. Trabalhei em diferentes empresas lá. Eu fiz limpeza, sim, eu era estrangeira, eu fiz limpeza, o que é super normal. Eu trabalhei num café, eu servia café, eu fazia sanduíche. Eu trabalhei como recepcionista, trabalhei como secretária. Tudo isso adicionou no meu currículo de vida. Eu posso colocar no meu currículo profissional, mas eu acredito ter adicionado mais no meu currículo de vida, porque eu amadureci muito, eu saí com 17 anos, hoje eu tenho 25, faço 26 aqui uns dias, e eu me vejo como uma mulher que eu tive uma oportunidade muito grande e eu consegui fazer dessa oportunidade maior do que eu via. E eu fico muito grata a Deus, sim, e a minha família por isso tudo. Com muita gratidão mesmo, porque eu sei o quanto é difícil sair daqui. Inclusive, quando eu saí, eu não saí de um dia para o outro, eu tive que esperar, né? O financeiro da gente não estava assim 100% para que vá para a Inglaterra agora e faça isso. Então, tem sempre um obstáculo, né? E eu esperei o tempo certo, eu fui no tempo certo e eu cheguei lá e é a vida, né? Ela trata você da forma que você tem que ser tratado, né? Se você não é humilde, você vai passar a ser humilde. Eu acho que Londres, principalmente, pelo fato de você pegar muitos trabalhos em diferentes categorias, você aprende com isso, sabe? Eu fui consciente de que Londres não seria um mar de rosas, porque minha mãe já tinha contatos lá e já falaram para minha mãe como era, eu fiquei sabendo, eu já tinha conversado com esse pessoal, olha, aqui você vai ter que trabalhar de limpeza se você quiser, se a gente achar uma vaga para você num café, tudo bem. Então, assim, eu saí daqui com o coração aberto a
tomar posse das oportunidades que vieram me aparecer, né? E eu fiz delas algo que viesse adicionar em mim como pessoa, né? A oportunidade de estar aprimorando o meu inglês. Né? Pô, trabalhar num café, eu acho que... Lida com o público, né? Sim, foi algo que fez o meu inglês sair daqui para ir aqui, assim. Porque eu tinha que ficar falando o dia inteiro, assim, 6 a 8 horas por dia, falando com eles. A partir do momento que o cliente entra, é você que tem que lidar com ele, né? Então, você pergunta, você quer um café? Você quer um biscoito com café? Você quer um sanduíche? Qual sanduíche? Então, assim, é muito gratificante, vale muito a pena para quem sonha ir para o exterior, para quem sonha, para quem não há critérios no currículo pessoal da pessoa, porque eu quero sair de Londres só para trabalhar como jornalista ou só como, não sei, como qualquer outra área profissional. Eu acho que muitos conseguem, embora muitos consigam, mas eu acho que ao seu currículo de vida vale a pena você ter acesso a esse mundo diferente que eu tive, que muitos também têm, e que muitos ainda continuam nessa vida em Londres, sabe? É muito interessante. E a questão da literatura, Tissély, você sempre gostou de ler? Como que foi isso? Como surgiu isso na sua vida? Essa vontade de escrever, de um dia poder publicar um livro? Quando surgiu isso na sua vida? Bom, eu tinha 11 a 12 anos e eu lembro que minha mãe tinha livros em casa, livro de inglês, português, ela tinha um livro de latim e eu sempre fui muito curiosa. Eu acho que a curiosidade é algo que eu tenho muito forte em mim, assim, no sentido de estudos. E eu comecei a ter acesso àqueles livros e também tinha acesso a livros da biblioteca da Escola da Capoava, que eu estudei lá. E os livros da Capoava tinha muitos livrinhos de cordel lá, de literatura de cordel, que foi lá que eu tive o acesso. E eu apaixonei pelo cordel e eu fiquei muito ligada assim nas coisas em inglês, em latim. E a minha mãe, eu lembro que uma vez minha mãe me falou: "O latim é uma língua morta, filha. Eu sei que você está aprendendo, é uma língua morta." E eu entendi que é uma língua morta, não se fala hoje em dia, mas é interessante que foi um link, porque eu chego em Londres e eu me deparo com várias estátuas, muitas coisas assim nas avenidas e está tudo marcado em latim, né? Porque a gente sabe que Roma tomou posse, né, da Inglaterra por um tempo. Então, assim, valeu a pena eu ter aprendido, né? E é algo que também me ajudou a estar aprendendo os outros idiomas, como o italiano, como o francês eu não falo, mas eu consigo entender quando alguém fala alguma coisa lendo, eu consigo assimilar com o latim, já ter uma noção. Então, assim, valeu a pena eu estar lendo latim, aprendendo latim, o cordel, que me puxou assim para dentro da literatura de uma forma muito divertida, porque é rimas e o cordel é feito de métricas diferentes de rima e eu lembro que eu lia e eu ficava intrigada e era uma rima atrás da outra e eu ficava cada vez mais empolgada naquilo. E eu fui crescendo e eu continuei lendo, continuei escrevendo, porque minha mãe, como eu disse, sempre me encorajou muito. E eu lembro que uma vez ela falou para mim, que ela viu que eu escrevia bem, ela falou assim: "Filha, nós vamos publicar um livro quando você for maior, ok?" Aí eu falei, ok. E eu fiquei com aquilo, eu peguei aquilo como uma certeza de que fosse acontecer na minha vida, não como só uma promessa, sabe? Ou algo muito distante, por mais que tem 13 anos que minha mãe me falou isso, e hoje eu consigo realizar. Eu acho que essas palavras marcaram, assim, ficaram, e muita coisa na minha vida aconteceu, e eu sempre continuei escrevendo, e esse ano eu pude ter a oportunidade de estar lançando, né? E para mim é maravilhoso estar lançando esse livro, assim, que por sinal foi por mérito acadêmico. Eu fui escolhida entre uma das melhores da sala de aula e a universidade me ofereceu essa bolsa e falou: "Tissély, parabéns, você está tendo um grande progresso, você participa e tal. E se você quiser aplicar por uma bolsa, sabe?" Daí eu falei, ok, eu vou aplicar pela bolsa. Eu apliquei e fui aceita, me deram. E eles me falaram: "Olha, tem a escolha, você pode optar em receber em dinheiro na sua mão, ou você pode ter como anualidade do seu curso
deduzido, né? Aí eu falei... Aí eu fiquei meio pensativa, assim, né? Eu fiquei meio pensativa, assim, e daí eu pensei, eu acho que eu vou pegar metade, porque eu tinha uma certeza em mim que ia acontecer agora seria a hora certa de estar lançando o livro. Aí eu peguei, assim, metade do valor, e eu falei que a metade do valor seria na anualidade da mensalidade da escola, do curso. E desde que eu peguei o dinheiro, eu realmente fui decidida e determinada a não gastar nenhum centavo com outra coisa, e sim com um livro. Então, é como um filho nascendo, né? Eu não sou mãe, mas para mim é como um filho, porque eu tenho um carinho muito grande. Eu sei que eu escrevi há 13 anos atrás, eu sei que já foi gerado há muito tempo dentro de mim essa semente de ser escritora, de lançar um livro, esse sonho grande, assim, né? Na minha vida foi implantado, eu aceitei e eu cooperei para que ele crescesse, né? Não foi uma semente que eu plantei e deixei e esqueci, né? E, inclusive, é algo que eu retrato no livro, né? É algo que eu enfatizo. Você tem um sonho? Corra atrás dele. Não desista, porque vale a pena. Né? Obstáculo sempre vai ter. O impossível, todo mundo já sabe que existe, né? Mas enquanto você não lutar, não for atrás e tentar, você vai ver acontecer, sim. E então, obviamente, né, diante de toda essa sua perspectiva, né, desde muito pequena, você já com essa consciência de que não, eu vou publicar um livro, eu quero, né, publicar um livro. E assim, aí dentro disso até a gente mandou, né, pela internet uma pergunta para você sobre suas influências, né? E daí a gente vai apresentar agora para vocês aí, confiram. Porto Feliz, todo mundo que está assistindo a TV Porto Feliz, eu venho responder uma pergunta para vocês que a TV me perguntou, que é sobre qual tipo de influência, quais foram as influências que eu tive quando eu comecei a escrever. Bom, como eu comecei a escrever quando eu tinha 12 anos de idade, eu lia bastante livros e uma das influências que eu fui ter foi um pouco da literatura nordestina, que foi onde eu aprendi um pouco mais sobre o cordel e me apaixonei e acabei desenvolvendo a minha própria forma de cordel, a minha própria métrica. E também a outra influência que eu tive foi de poesia, e com Érico Veríssimo, foi com Ana Maria Machado e outros, Monteiro Lobato e outros autores da literatura infantil brasileira que eu tive contato naquela época. E de volta aqui com a Ticiele. Ticiele, então, dentro dessa sua cabeça cheia de conhecimento, informações, de novas culturas, né, que você teve acesso durante esses 8 anos fora do país, o que vem para o futuro, né? Já tem algum livro encaminhado, outras ideias? Como que está essa questão, né? Então, eu tenho muita coisa escrita, sabe? Porque eu nunca parei de escrever. E eu tenho muita coisa escrita e eu tenho em plano já lançar um outro livro. Quando menor eu escrevia para crianças, mas conforme eu fui amadurecendo, foi amadurecendo também a minha forma de escrita. Então eu tenho coisas para adolescentes e adultos, eu tenho romance, eu tenho um suspense que eu estou fazendo agora. Pois o suspense está sendo um pouco um objetivo, porque um objetivo mais difícil, porque eu estou saindo fora de algo que eu sempre coloquei como linha no meu pensamento. Estou saindo um pouco fora, porque é um suspense, e eu sei que, assim como todo filme de terror e suspense, ou livro, ele tem que ter um tema muito forte a ser abordado ali durante a história toda. Ou seja, se for o sequestro de uma criança que o sequestrador nunca venha encontrar, nunca venha ser tratado com justiça, é algo que o livro foi feito para tratar disso. Então, o meu, eu estou no começo ainda dele, mas eu ainda estou tentando estabelecer e fazer com que meu pensamento sempre volte para o objetivo do livro, que eu não posso falar qual é, mas para que ele fique sempre voltando conforme eu escrevo, para que não saia da linha. Por ser suspense, eu acho que o suspense ele causa o suspense na pessoa ao ler, né? Ele vem um suspense, tira o suspense, e é nisso que a gente tem que ter o cuidado para não deixar sair fora da linha. Mas eu tenho muita coisa escrita, sim. A maioria eu tenho escrito em português, porque
Eu comecei pequena, né? Mas conforme eu cheguei em Londres e eu fui melhorando meu inglês, e eu via também como uma outra forma de aprimorar, era escrita. E por ser já escritora né, de nascença, assim, gostar muito, eu escrevo em inglês também. Inclusive, esse suspense está sendo em inglês. E tá sendo louco, porque às vezes eu vou dormir e eu fico pensando, será que alguma coisa vai ficar muito ruim? Será que está ficando muito tenebroso? Será que está ficando muito, sabe, entediante? Então eu tenho que trazer sempre o equilíbrio no suspense. E já na poesia, já na escrita para criança, é algo que já sai de mim como um rio que flui, sabe? É algo que eu já sinto mais experiência, mais calma, mais paciência. Eu só sento e começo a fazer, porque a linha de pensamento já está acostumada, né, aí. O que, aliás, você teve essa sorte, né, de dentro da sua própria casa, você já ter, como você disse, né, a sua mãe, a sua irmã, que falam, né, e são professoras de inglês, né, então, assim, com relação a essa parte de adaptação, você não teve muito problema, né, como você disse, você só aprimorou, né, em função de, obviamente, que o inglês que se fala no Brasil é um pouco diferente do que se fala nos Estados Unidos, é muito diferente do que se fala na Inglaterra, né, mas, assim, esse aprimoramento, né, você pôde ter durante esses anos. E aí, sobre isso, eu queria que você falasse, assim, lá, você disse que foi já tendo alguns amigos na Inglaterra também, e lá, como vocês, brasileiros que estão lá, vocês conversam em português também ou sempre em inglês? Não, a gente é um pouco engraçado, porque para quem já está lá há muito tempo, a gente mistura. Então, a gente fala... por exemplo, se está chovendo muito, a gente fala, nossa, o dia hoje está muito boring, que é muito entediante. Então, a gente coloca sempre uma palavra em inglês no meio, o que fica um pouco chato ou então mal interpretado quando eu chego aqui, porque eu falo português com alguma palavra em inglês, né? E daí eu tenho que me vigiar, assim, porque tem gente que nem a minha avó, ela não sabe. Então, assim, se eu falar com a minha avó, nessa mistura que eu falo lá com os brasileiros, ela não vai entender nada. Inclusive, uma vez eu tentei e foi bem engraçado. Mas os brasileiros lá, eles mantêm, sim, o português, falam português. Inclusive, é legal porque o mineiro, ele continua falando no sotaque dele, o paulista também, e o porto-felicense também, quando se encontram, falam, porta, leite quente. E é muito bom você vê baianos na rua, você já fala, é baiano, ou esse aí é mineiro, ou então esse é goiano. Então, é muito interessante mesmo. Muito bom que o brasileiro, ele mantém essa raiz dele onde ele vai, sabe? Independentemente de ter acesso, de estar sendo misturado a uma cultura totalmente à parte, né? Bem distinguida, assim, da cultura brasileira. Algo que o gelado e o quente, né? Então, o brasileiro mistura os dois. Mas fica uma boa combinação. Só fica um pouco meio atrapalhado, né? Para quem não entende, assim, mas é difícil porque a gente tem que falar em inglês nas compras ou do dia a dia com pessoas pedindo informação, mas ao mesmo tempo a nossa língua não é o inglês. Então, quando sai o português, é difícil de não trazer algo do que a gente convive, né, no dia a dia. É interessante. Até porque a língua portuguesa, da forma como é no Brasil, é só no Brasil mesmo que tem, né? Sim, é verdade. Eu tenho acesso a alguns portugueses que estão lá e é engraçado que eles escutam a gente e ficam meio assim, tipo... uma coisa ou outra que a gente fala, uma palavrinha não bate com a deles, sabe? E quando eles falam, eu lembro que no começo eu limpava meu ouvido para ver se eu conseguia entender, porque é muito xoxo, né? Bem fechado, mas não deixa de ser uma língua muito valorizada, né? São sotaques diferentes, né? São expressões diferentes, mas é um idioma só, né? E é engraçado isso,
Eu queria agradecer, Ticiele, pelo papo aqui com você, né, por ter aceitado o convite da TV Porto Feliz para essa entrevista e desejar sorte para você nessa sua carreira, né, de escritora, que embora já tenha começado há muitos anos, né, mas em função da publicação do seu primeiro livro, então assim, a gente sabe que Porto Feliz está atualmente com uma leva boa de escritoras, né, principalmente como a Samantha Holtz, a Natália, né, Moreno, a Janaína Alves, que recentemente elas, né, apresentaram o trabalho na Feira do Livro, no shopping, aqui em Porto Feliz. E assim, pra gente, né, como morador de Porto Feliz, como, né, a TV Porto Feliz sempre ressalta, né, de divulgar o que é bom da cidade, né? Então assim, a gente parabeniza você pelo trabalho, por realmente você ter ido, né, corrido atrás dos seus objetivos, né, durante todo esse tempo. E assim, eu queria que você reforçasse um pouco mais, né, a sua presença lá na Bienal no Rio de Janeiro e deixasse de repente aí algum contato para quem, né, quiser seguir você no Facebook, de repente, o Instagram, alguma coisa assim, que possa, né, além de se tornar fã do seu trabalho e saber também um pouco de você, assim, onde que esse livro vai poder ser encontrado, se vai ser vendido, né, online, como que vai funcionar esse processo? Bom, o livro vai ser vendido em várias livrarias no Brasil todo, a Livraria Cultura, Martins Fontes, Saraiva. Na minha página do Facebook eu vou estar postando tudo isso. A página do Facebook chama Ticiele de Camargo. Eu sou aberta às pessoas, elas podem me mandar mensagem, eu vou responder. Podem me fazer perguntas. Inclusive, dias atrás, alguém me mandou uma pergunta: eu quero me tornar um autor, como é que eu faço? Eu escrevo muito, como é que eu faço? Aí eu falo sempre tudo isso que eu falei para vocês, sabe? Eu encorajo a pessoa a nunca desistir. Se eu conseguir, por que não, né? E eu tô aberta, assim, a dar dicas e, sabe, conversar com o pessoal. E, inclusive, eu fico muito feliz que aqui em Porto Feliz tenham muitos autores já. Fico feliz mesmo. E é gratificante saber que a cultura está sendo promovida através da TV Porto Feliz. Eu fiquei bem entusiasmada, bem feliz quando eu vi essa iniciativa de vocês. E eu agradeço mesmo pela oportunidade. E na Bienal eu vou estar nos dias, só para reforçar, eu vou estar nos dias 4 e 7 de setembro, das 11 da manhã à 1 da tarde. E eu vou estar muito feliz por ver. Se aparecer alguém de Porto Feliz lá, eu vou ficar mais feliz ainda. E é isso aí. Com relação à sua vinda para o Brasil, você vai ficar temporariamente? Você vai passar um tempo aqui? Como que vai ser isso? Eu vou ficar por um mês, menos de um mês, porque eu vim para o lançamento e agora é férias na faculdade. O ano letivo lá é diferente daqui. Então lá agora é férias. Agora no fim de setembro começa o outro ano letivo na faculdade. Então eu tenho que voltar, né? E daí, enquanto eu estou aqui, eu vou fazer apresentações de projeto leitura e uma apresentação teatral do meu livro, Vestida a Caráter, para estar trazendo alegria, né, às crianças de escolas públicas e particulares também. Eu tenho escolas públicas e particulares em Tatuí. E eu também tenho... Bom, em Tatuí é na maioria dos dias que eu vou estar aqui. E eu também tenho rádios para ir ainda, e tenho uma entrevista no Rio de Janeiro. Então, tem muita coisa acontecendo, está bem corrido, assim. Mas eu tenho que voltar para Londres, tenho que voltar, porque tem a universidade, tem os estudos, e tem mais objetivos aí separados para mim, e eu estou pronta para eles, né? Tá, joia. Agradeço mais uma vez, Ticiele, a sua participação na TV Porto Feliz. Obrigada a vocês, a todo mundo. Um abraço a todo porto-felicense que está assistindo agora. Que as crianças, os pais que estejam assistindo, venham trazer a memória de vocês todos de que a educação é somente um braço da cultura que está sendo muito... ele está exposto na sociedade de hoje, ele está acessível na nossa educação. O que precisa é ser trabalhado e retrabalhado dentro de casa, implantado de uma forma para que a criança venha usufruir dela até os últimos dias da vida dela. Vamos, né, agora pedir para ela ler um trecho do livro. Vontade de escrever. De repente, me deu uma vontade de escrever. Coisa alguma ou alguma coisa, tanto faz. Vou escrever palavras, frases e parágrafos, fazer histórias, contos, fábulas e cordéis. Com rimas ou sem, vou fazer do mesmo jeito.
grande ou pequeno, sem preconceito. Começarei com alguns personagens, terminarei com felicidade. Assim como todo filme ou desenho mostra, eu vou fazer do tipo que a criançada gosta.